TDAH. Como identificar os primeiros sinais e sintomas? TDAH é um transtorno neurobiológico. O que significa um transtorno biológico? Um transtorno que afeta o funcionamento do sistema nervoso central. Eu sou o Dr. Rafael Rangel, neuropediatra, mestre em neurociência e especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. E antes de continuar aqui o nosso bate-papo, faça sua inscrição, salve esse vídeo para que você possa receber semanalmente super conteúdos a respeito do TDAH e de neurociência. Quando falamos sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a primeira coisa que muitas vezes vem à cabeça das pessoas é o estereótipo de uma criança agitada e hiperativa. Mas TDAH seria ser somente uma criança agitada ou hiperativa? A resposta é não. Teríamos que ter muito cuidado com esse conceito. Porque quando falamos sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, estamos falando sobre um transtorno que impacta negativamente a vida de um indivíduo, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta. Existem mecanismos alterados no funcionamento cerebral. Esses mecanismos estão envolvidos principalmente numa área mais frontal do cérebro, aqui nessa região, chamada de córtex frontal. Essa região do cérebro, ela é a região que está diretamente envolvida nas anormalidades de funcionamento de um cérebro de um indivíduo com TDAH. Isso mesmo, as atipias de comportamento, elas ocorrem porque essa região do cérebro não funciona de forma correta. Isso se dá por fatores genéticos que geram, por exemplo, alterações no funcionamento de substâncias químicas no cérebro, chamadas de neurotransmissores. Essas substâncias, esses neurotransmissores, são então substâncias químicas que vão fazer com que esse cérebro, essa região frontal do cérebro, funcione de forma adequada. Essa mesma região do cérebro ela é responsável por várias das funções que estão diretamente implicadas sobre o comportamento, como, por exemplo, a atenção, a concentração, o controle emocional, controle motor. Todas essas funções partem, de grande parte, ou parte delas, passam pela região frontal do cérebro. Por isso que quando essa região não tem um funcionamento normal, um funcionamento adequado, temos então as características do que chamamos de TDAH. Percebam então nessa definição um pouco mais abrangente que nós não estamos falando simplesmente de uma pessoa hiperativa ou desatenta. O TDAH é sim um transtorno muito grave e que afeta milhões e milhões de pessoas. Estima-se que na população infantil, esses números variam de 5 até 13% da população, ou seja, um dos transtornos mentais mais prevalentes na nossa população. E por isso, tamanha importância de conhecer sobre esse transtorno. Seja você paciente, seja você profissional, seja você curioso, seja você professor. Porque o TDAH ele vai impactar a vida de uma pessoa em vários ambientes. Por exemplo, quando pensamos numa criança, logicamente, os grandes prejuízos iniciais se dão principalmente no âmbito de escola, as dificuldades do aprendizado, devido ao comportamento de pouca atenção, pouca concentração, pouco foco. Mas não só isso. A criança cresce, se torna um adolescente e aumenta-se, por exemplo, o risco de drogadição. O uso de substâncias ilícitas é também uma consequência muito marcante no grupo de indivíduos com o TDAH. Seja pelas questões envolvidas da impulsividade, seja como consequências do baixo rendimento escolar. Mas esse adolescente ele se torna um adulto com TDAH, que teve pouca escolarização, consequentemente baixa remuneração profissional, porque durante o processo de educação ele teve uma qualificação profissional ruim. Isso o torna diferente, mas diferente de uma forma negativa no mercado de trabalho, trazendo então maior risco de desemprego e todos os problemas inerentes dessa falta de controle financeiro. A essa sequência de fatos eu dou o nome de roda dos ratos do TDAH. Eu criei esse termo para explicar um pouquinho o contexto social. Está no meu livro chamado Simplificando o TDAH, um livro onde eu explico detalhadamente todo esse ciclo
ininterrupto de um indivíduo com um TDAH que não tem a possibilidade de receber um diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Portanto, TDAH não é simplesmente uma criança agitada, uma criança desatenta. Estamos lidando com um transtorno que afeta a vida de um indivíduo como um todo, em todas as faixas etárias, em vários ambientes, na sociedade, na família, trazendo enormes prejuízos nesse processo. Quando esse indivíduo se torna adulto, a prevalência do TDAH se reduz. Essa primeira definição aconteceu ali meados dos anos 90, início final dos anos de 1980, início dos anos de 1990, quando um pesquisador americano chamado David Woods, então, reconheceu o TDAH como um transtorno que também permanecia na idade e na vida adulta, mas muitas vezes com características diferentes. Essa mudança da forma como é percebido o TDAH na infância e na idade adulta se dá principalmente por transformações, por modificações que o cérebro vai acontecendo, principalmente na primeira e na segunda década de vida. Essa região frontal do cérebro, a região do córtex frontal, que eu citei para vocês alguns minutos atrás, ela está diretamente envolvida no TDAH. Só que essa mesma região, ela passa por profundas transformações, por um processo de amadurecimento. E são essas transformações também que geram, então, modificações na forma como nós percebemos, muitas vezes, o TDAH na infância e na idade adulta. Por isso que existe uma redução da prevalência. Estima-se que pelo menos a metade dos casos desapareçam, entre aspas, quando falamos com esse sentido. Logicamente, quando eu estou falando sobre desaparecer o TDAH, temos que ter muito cuidado com esses termos, visto que muitas dessas características entram o que a gente chama numa fase de remissão. Ou seja, o indivíduo tem um TDAH, mas consegue, por várias estratégias que ele desenvolve ao longo da sua vida, do seu crescimento, melhorar o seu funcionamento e, consequentemente, reduzir aqueles prejuízos, aquelas manifestações do TDAH na infância e na adolescência. Ele não deixa de ser um TDAH, mas ele entra nessa fase de remissão e muitas vezes aprende a lidar com essas situações. Mas um fato importante, esse adulto só irá conseguir ter sucesso na sua vida acadêmica e profissional quando ele é tratado corretamente. Seja com a terapia medicamentosa, seja com a terapia não medicamentosa. Conhecer essas estratégias é fundamental. Eu vou trazer aqui para vocês em outras aulas abordando sobre os aspectos, as estratégias não medicamentosas que os indivíduos precisam desenvolver, principalmente na infância e na adolescência, para que possam ter sucesso quando falamos sobre TDAH. Mais uma vez aqui eu trago para vocês uma explicação que é muito importante. O estereótipo do TDAH não se resume a uma criança agitada ou desatenta. Nós temos o que nós chamamos de formas de apresentação, ou seja, temos o TDAH de predomínio hiperativo e impulsivo, aquela forma que é muito mais percebida, porque esses indivíduos eles incomodam as pessoas, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, seja num consultório médico, seja no cinema, no shopping, na farmácia, na igreja, aquele comportamento agitado, impulsivo. Muitas vezes, esses indivíduos acabam recebendo o diagnóstico até de forma mais precoce. Os pais buscam atendimento para essas crianças ali por volta de 4, 5, 6 anos de idade, porque aquele comportamento gera um transtorno na família. Agora nós temos um outro extremo de comportamento do TDAH. Aqueles indivíduos que apresentam o que chamamos de predomínio desatento ou forma de desatenção do TDAH. Normalmente são indivíduos que apresentam um comportamento mais calmo, mais tranquilo, mas estão o que muitos chamam de no mundo da lua. Estão sempre muito desatentos, muito dispersos, desfocados. Esse padrão desatento, ele muitas vezes passa despercebido pela sociedade, pelos professores, e acabam então recebendo o diagnóstico muito tardiamente, ali por volta dos 8, 10 anos de idade, já com uma série de prejuízos nesse processo. Existe uma forma ali intermediária, chamada de misto ou combinada, que misturam então características de hiperatividade e de desatenção. Essas são as formas que nós chamamos de formas de apresentação do TDAH, ou seja, o TDAH de predomínio hiperativo e impulsivo, o TDAH de predomínio desatento e o TDAH de sua forma mista ou combinada. Essas são as 3 formas de apresentação que estão presentes dentro da classificação de TDAH. Por isso, eu não quero que nenhum de vocês que estão aqui assistindo a essa aula repitam. Ah,
o meu filho, o meu paciente, ele tem TDAH, ele tem TDA, ou seja, ele só tem hiperatividade, ele só tem desatenção, não. O TDAH é um transtorno como um todo, mas existem formas de apresentação, ou seja, como nós percebemos a externalização desses comportamentos hiperativos, desatentos ou a forma mista combinada. Vamos então aqui trazer para vocês, nesse momento, alguns dos principais sinais e sintomas de acordo com a faixa etária. Eu expliquei para vocês que essas mudanças nas características de comportamento se dão principalmente pelas alterações inerentes à questão do comportamento diretamente relacionado ao desenvolvimento do córtex frontal, principalmente na primeira e na segunda década de vida. Numa criança ali, principalmente as crianças com predomínio de desatenção, quais são as características que prevalecem nesse grupo de indivíduos? Nós temos então dificuldades em manter o foco em atividades, esquecimento frequente, perda frequente de material escolar, de objetos, muita desorganização. Essas são algumas das características que estão presentes naquele grupo de indivíduos com predomínio desatento do TDAH. Mas também temos aquele grupo oposto, de hiperatividade, principalmente aquelas crianças que têm uma necessidade de uma movimentação excessiva, não conseguem ficar parados, sentados numa cadeira, sentados num sofá. Existe sempre uma necessidade constante de estar em movimento no corpo. Falam de forma excessiva, entram em conversas de adulto, não aguardam a vez para esperar numa fila, por exemplo, uma característica muito presente nos indivíduos com impulsividade, dificuldade em brincar ou realizar atividades de forma tranquila, sempre atividades com muita energia, quebrando o brinquedo, uma dificuldade muitas vezes de participar em atividades coletivas, porque essas crianças acabam incomodando as brincadeiras das outras crianças devido ao seu excesso de energia, devido ao excesso da hiperatividade. Algumas das características presentes no padrão de impulsividade se dão principalmente àquelas crianças que respondem uma pergunta de forma impulsiva, sem antes mesmo, por exemplo, raciocinar um pouco sobre qual a melhor resposta. Entram em filas, entram em conversas de adulto, interrompem conversas alheias. Essas são, portanto, algumas das características presentes no grupo de desatenção, hiperatividade e impulsividade do TDAH. Esses comportamentos, eles sofrem transformações de acordo com as faixas etárias. Das crianças pequenas, naquela faixa pré-escolar entre 3 e 5 anos, prevalece principalmente uma extrema agitação, pouco tempo de atenção e sempre com uma impulsividade muito marcante, principalmente por uma imaturidade das chamadas funções executivas. Um outro tópico extremamente importante que eu vou trazer aqui no canal para vocês, explicando então a correlação das funções executivas com o TDAH. E eu já adianto para vocês que essas funções executivas também são desenvolvidas e aplicadas na região do córtex frontal. Por isso que quando o indivíduo apresenta então alterações no córtex frontal do TDAH, diretamente ele também apresenta alterações das chamadas funções executivas. Já na infância, com o crescimento ali por volta dos 6 aos 12 anos até a chegada da adolescência, algumas das características presentes se marcam por uma dificuldade acadêmica, ou seja, o TDAH já trazendo problemas ou prejuízos no processo escolar, uma intensa desorganização e muitas vezes problemas na socialização no ambiente escolar. Surgimento de bullying, de alguns adjetivos pejorativos, são algumas das características inerentes do transtorno nessa faixa etária. Já na adolescência, principalmente entre 13 e o início da idade adulta, algumas das características se dão pelas dificuldades acadêmicas que se tornam mais acentuadas, baixa autoestima, baixo rendimento escolar, dificuldade na gestão de tempo. São pessoas que têm muitas dificuldades para gerir uma atividade, gerir um compromisso, trabalhar com agenda, maior risco de comportamento de opositor, porque eles se tornam muitas vezes num aspecto defensivo e muitas vezes reativos a alguns comandos. Isso se dá tanto pelos aspectos sociais, mas também por algumas alterações das funções executivas, como por exemplo o controle inibitório pouco desenvolvido. Pô, e como que a gente faz então para superar e procurar ajuda? Primeira coisa, tendo conhecimento sobre o transtorno. Lendo, estudando, assistindo aulas e vídeos como vocês estão fazendo aqui no canal no YouTube, para que vocês possam então buscar a ajuda de profissionais qualificados como pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantis, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, ou seja, profissionais da saúde que vão muitas vezes ajudar na
construção do diagnóstico. Mas aqui eu chamo muito a atenção ao destaque dos profissionais da área da educação, sim, aos professores, porque muitas das vezes esses primeiros comportamentos e principalmente os primeiros prejuízos observados nas crianças com TDAH se dão no âmbito de escola. Então, ter um profissional da área de educação, ter uma escola que verdadeiramente conhece e entende sobre o transtorno é de fundamental importância para o direcionamento de um diagnóstico precoce e, consequentemente, a institucionalização de um tratamento adequado. Para que essas crianças, então, ao longo de sua jornada acadêmica, na adolescência e na vida adulta, possam, então, receber um correto diagnóstico e sair daquilo que eu falei no início sobre a roda dos ratos, a quebra daquele ciclo de prejuízos e prejuízos e ter uma vida normal, visto que o TDAH não influencia, não impacta na inteligência. Mas, se uma criança não aprende o suficiente na escola devido aos seus comportamentos de hiperatividade, de desatenção e impulsividade, consequentemente trará na vida profissional, na vida acadêmica, prejuízos devido à pouca escolaridade. Ou seja, eu posso dizer, entre aspas, que indiretamente afeta o funcionamento da inteligência? Sim, visto que o conhecimento ele é construído ao longo dos anos. Então, se essa criança vai tendo lapsos, vai tendo quebras no processo de aprendizado devido ao comportamento do TDAH, consequentemente ele terá problemas na sua vida acadêmica e, consequentemente, na sua vida profissional. Portanto, eu reforço aqui para vocês a importância de nós reconhecermos o TDAH, termos a possibilidade de realizar um diagnóstico precoce, para que então possamos instituir um tratamento correto, com a base da terapia medicamentosa, juntamente com estratégias eficazes de terapia não medicamentosa. Tanto as estratégias medicamentosas quanto as estratégias não medicamentosas você poderá assistir aqui no meu canal. Mais uma vez, clique, siga e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter mais acesso à informação sobre o TDAH. Nos vemos na nossa próxima aula.